A chuva batia monotonamente no telhado da minha casa na Union Street. Sentei-me na minha cadeira surrada, observando as gotas escorrerem pela vidraça, deixando um rastro enrugado para trás. Lá fora, Mil-Petus dava as boas-vindas ao final de novembro com cores acinzentadas, que combinavam com o meu humor. Meu nome é Baxter Harrington e tenho 78 anos. Há 5 anos, enterrei minha Elaine, após 46 anos de casamento. Após sua morte, foi como se eu tivesse perdido não apenas minha esposa, mas também minha filha, Paige, que parecia não me ver mais do que um caixa eletrônico ambulante. Eu sempre começava a manhã do mesmo jeito. Acordava pontualmente às 6, tomava café e admirava o jardim que um dia fora orgulho de Elaine. Eu o mantinha em boas condições agora, mas a vida que minha esposa havia lhe dado havia desaparecido. Nem minha casa, nem eu. A xícara esfriou, lembrando-me de que eu estava de volta aos meus próprios pensamentos. O dia de ação de graças estava me deixando nervoso. Paige ligara ontem, com a voz tão distante como sempre. Esperamos você às 3, pai. Não se atrase. Nem mesmo um prazer em te ver ou a sentir sua falta. Apenas um convite mecânico, como cumprir um item de uma lista anual de tarefas. Levantei-me lentamente da cadeira, sentindo os joelhos doerem. O tempo sempre piorava as dores nas articulações, embora eu nunca reclamasse. Meu pai me ensinara que homens de verdade não reclamam por pequenas coisas. Talvez esse tenha sido o meu erro. Nunca demonstrei fraqueza, mesmo quando perdi tudo. No quarto, Elaine e eu tínhamos a foto do nosso casamento na comoda. Éramos tão jovens, tão cheias de esperança. Eu, num terno formal comprado com o salário do meu primeiro emprego como engenheira. Ela, num vestido branco simples que a mãe dela fizera. Olhando para aquela foto, eu frequentemente me perguntava o que Elaine diria se visse como sua adorada filha estava me tratando agora. Elaine, sussurrei, tocando a moldura, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei com a Paige? Não houve resposta, é claro. Apenas o tic-tac do velho relógio quebrava o silêncio da casa. Fui até o banheiro e me olhei atentamente no espelho. Rugas profundas sulcavam meu rosto. Meus cabelos grisalhos haviam rareado, mas meus olhos, os olhos, continuavam os mesmos. Cansados, mas ainda vivos. Por 35 anos, trabalhei como engenheiro eletrônico para uma empresa que projetava microchips. Não fiquei milionário, mas Elaine e eu levamos uma vida decente, conseguimos comprar esta casa, ajudamos Paige com seus estudos, e depois, com a entrada da sua própria casa. Enquanto Elaine estava viva, Paige ligava todos os fins de semana e visitava os netos pelo menos uma vez por mês. Naquela época, eu me considerava um velho feliz cercado por uma família amorosa. Mas depois do funeral, tudo mudou. As ligações se tornaram menos frequentes, as visitas mais curtas e sempre com um propósito específico, geralmente financeiro. Pai, o Christopher precisa de um laptop novo para a faculdade. Você vai ajudar, né? Pai, a Lauren está com problemas no carro. Ela precisa de 3.000 para o concerto. Pai, o Oscar e eu queremos reformar a cozinha, mas estamos com pouco dinheiro no momento. E eu sempre dizia sim porque queria ser necessária, porque era a única coisa que me conectava à minha filha, porque eu esperava que um dia ela me ligasse só para saber como eu estava me sentindo. Esta manhã, arrumei-me com o máximo cuidado. Tirei do armário meu melhor suéter, o azul marinho que Elaine me dera no Natal passado. Passei minhas calças e limpei meus sapatos velhos, mas ainda bons. Afinal, era ação de graças e as tradições tinham que ser honradas. Enquanto eu fazia as malas, meus olhos pousaram em uma foto do último jantar em família, quando Elaine ainda estava conosco. Estávamos todos sorrindo, sentados ao redor da mesa grande. Paige ainda me olhava com carinho. Oscar não revirava os olhos a cada palavra que eu dizia, e os netos não estavam olhando para os celulares, ignorando minha presença. Tudo havia mudado tão rápido. Ou talvez as coisas sempre tivessem sido assim, com Elaine apenas servindo como um amortecedor entre mim e o resto da família. Esse pensamento foi especialmente amargo. Tirei um envelope com dinheiro da gaveta, $2.000 em espécie, um presente para meus netos nas próximas férias de Natal. Christopher tem 21 anos agora, está na faculdade, estudando administração de empresas. Lauren tem 19 anos, também está na faculdade, mas mais perto de casa, e escolheu psicologia. Sempre apoiei a educação deles, pagando uma parte significativa das despesas.
Guardei o envelope no bolso interno do casaco e olhei para o relógio. Ainda era cedo, mas estava ficando insuportável ficar em casa, imerso em lembranças. Decidi dar uma volta pelo parque do bairro antes de ir para a casa da Paige. Lá fora, a chuva havia se transformado em uma garoa fina. Abri meu guarda-chuva e caminhei lentamente pelos caminhos conhecidos. O parque da Rua Murphy estava meio vazio por causa do tempo, com apenas alguns passeadores de cães passeando com seus bichinhos e alguns adolescentes aconchegados sob a cobertura do gazebo, se beijando apaixonadamente. Caminhei, observando os galhos nus das árvores, e pensei em como um dia sonhei em caminhar ali com meus netos na velhice, contando-lhes histórias da minha juventude. Mas Christopher e Lauren já passaram da idade em que as histórias dos avós parecem interessantes. A última vez que os vi foi há 2 meses, quando visitei a Paige para o aniversário dela. Christopher me cumprimentou e foi embora quase imediatamente, alegando um encontro com amigos. Lauren foi mais educada, chegando a ficar sentada comigo por uns 15 minutos, mas eu a via constantemente checando o celular, claramente desejando estar em outro lugar. Oscar, o marido de Paige, não escondia sua atitude em relação a mim. Ele trabalhava como consultor imobiliário e sempre desprezou minha humilde carreira como engenheiro. Hoje em dia, você precisa saber se vender, Baxter. Não se envolver em esquemas, dizia ele, sem perceber a ironia de morar em uma casa que comprará com a minha ajuda. Dei uma volta completa pelo parque e segui em direção ao ponto de ônibus. Eu tinha vendido o carro 2 anos antes, quando minha visão começou a falhar no escuro. Paige dissera que era uma decisão inteligente, mas eu podia ouvir a irritação em sua voz. Agora ela teria que me levar para passear se precisasse. O ônibus chegou quase vazio. Sentei-me à janela e observei as ruas de Milpitas passarem. Esta pequena cidade na Califórnia se tornou nosso lar há 40 anos, quando recebi uma oferta de emprego em uma empresa de tecnologia local. Elaine e eu nos apaixonamos por este subúrbio tranquilo, decidindo que era o lugar perfeito para criar Paige. A casa da minha filha ficava em um bairro mais novo, com gramados bem cuidados e casas de 2 andares idênticas. Quando o ônibus parou a 2 quadras de distância, senti meu estômago se contrair de tensão nervosa. A porta foi aberta por Lauren. Ela parecia uma cópia exata de uma Paige jovem, o mesmo cabelo castanho, os mesmos olhos verdes. Oi, vovô, disse ela, dando um passo para o lado. A mamãe está na cozinha. Nenhum abraço, nenhum sincero que bom te ver. Apenas uma atualização sobre o paradeiro da mãe. Fui até a sala, onde Oscar assistia a um jogo de futebol na TV. Ele me cumprimentou levemente com a cabeça, sem tirar os olhos da tela. Olá, Oscar, eu disse, tirando o casaco. Ah, Baxter, ele finalmente olhou para mim. Como você está? Como está sua saúde? Perguntas comuns para as quais ele não esperava uma resposta. Estou bem, obrigada, respondi. Entrei na cozinha, onde Paige estava preparando o jantar. Ela parecia tensa, seus movimentos bruscos. Quando entrei, ela lançou um olhar rápido por cima do ombro. Você chegou cedo, pai, disse ela. 3 horas, decidi chegar cedo para ajudar, respondi, mesmo sabendo que ela não precisava da minha ajuda. Paige suspirou. Ok, só fique fora do caminho. Estou com um cronograma. Sentei-me à mesa da cozinha, observando minha filha picar legumes para uma salada. Antigamente, eu e ela cozinhávamos juntas. Eu a ensinava a fazer panquecas aos domingos, e ela ria quando eu não conseguia virá-las no ar. Agora, é como se houvesse um abismo do tamanho de um oceano entre nós. Onde está o Christopher? Perguntei, tentando puxar assunto. Ele chega mais tarde. Ele tinha coisas da faculdade, respondeu Paige. Ação de graças, Paige deu de ombros. Ele tem a vida própria, pai. Ele vem jantar aqui. Fiquei em silêncio, percebendo que qualquer assunto poderia virar conflito. Depois de um tempo, decidi tentar novamente. Posso ajudar em alguma coisa? Não, disse Paige, mas então, como se lembrasse do seu decoro, acrescentou com mais delicadeza, vou ficar bem. Obrigada. Levantei-me e saí da cozinha, sentindo-me como uma figurante na casa da minha filha. Na sala, Oscar ainda assistia futebol, e Lauren estava sentada no canto do sofá, olhando para o celular. Nenhum dos dois sequer olhou na minha direção.
Caminhei silenciosamente até o quintal e me sentei em um banco sob um velho carvalho. Dali, eu podia ver o jardim inteiro, bem cuidado, mas impessoal, como algo saído de um catálogo de paisagismo. Nenhuma combinação de cores estranha que Elaine tanto amava. Nenhum canteiro experimental, nenhuma alma. Peguei meu celular e dei uma olhada nas fotos na galeria. Aqui está Elaine em nosso jardim, pá na mão e um sorriso largo no rosto. Aqui está a pequena Paige em meus ombros, rindo tão contagiantemente que, mesmo agora, olhando para a foto, senti um sorriso nos lábios. Aqui estamos nós três em Yosemite, cansados depois de uma longa caminhada, mas felizes. Quando tudo mudou. O que eu fiz de errado? Ou não era por minha causa, mas porque o mundo estava diferente, mais frio e calculista? A porta se abriu e Lauren saiu para a varanda com uma xícara nas mãos. Mamãe disse que você talvez queira um chá, disse ela, estendendo a xícara. Obrigada, querida, respondi. Lauren se mexeu desconfortavelmente de um pé para o outro, claramente sem saber o que mais dizer. Como foi a escola? Perguntei, tentando contê-la. Tudo bem. Muito trabalho, respondeu ela. Você ainda está pensando em psicologia? Sim, eu gosto, disse ela. A conversa não estava indo bem. Minha neta olhou para o relógio. Preciso ajudar minha mãe. Te vejo no jantar. E ela foi embora, me deixando sozinha com uma xícara de chá que eu não tinha pedido. Tomei um gole. Doce demais. Paige não se lembrava de eu tomar chá sem açúcar. O tempo se arrastava numa lentidão angustiante. Terminei meu chá e voltei para casa, onde a agitação dos preparativos para o jantar festivo estava a todo vapor. Paige estava fazendo os pedidos, Oscar relutantemente cumprindo suas tarefas e Lauren arrumando a mesa. Ah, pai, disse Paige ao me ver, estamos quase prontos. O Christopher acabou de ligar e está atrasado. Começaremos sem ele. Assenti e tomei meu lugar na mesa bem no fundo, o mais distante possível do assento da recepcionista. Simbólico. Oscar abriu uma garrafa de vinho e encheu as taças de todos, menos a minha. Você não pode tomar seu remédio, pode, Baxter, disse ele com falsa preocupação na voz. Na verdade, eu podia tomar uma taça de vinho, mas não discuti. Paige colocou o peru na mesa e o jantar começou. A conversa girou em torno do trabalho do Oscar, dos estudos da Lauren e dos planos para o Natal. Não me perguntaram nada, como se eu fosse um móvel, não parte do jantar. A propósito, pai, disse Paige, o Christopher está com dificuldades para pagar o próximo semestre. A bolsa dele foi cortada. Só isso. O verdadeiro motivo do meu convite. De quanto ele precisa? Perguntei, sabendo que daria qualquer quantia só para ver minha filha amolecer por um instante. 7.000, disse Paige, olhando-me nos olhos. Sei que é muito, mas transferirei o dinheiro na segunda-feira, eu disse. Ótimo, exclamou Oscar. Eu disse que o vovô Baxter não me decepcionaria. Ele é tão confiável quanto um banco suíço. Eles riram, e eu sorri levemente de volta. Algo dentro de mim se apertou com essas palavras. Um caixa eletrônico. Era isso que eu era para eles. Não um pai, não um avô, mas uma fonte de financiamento. Além disso, continuou Paige, encorajada pela minha flexibilidade, o Oscar e eu estamos pensando em viajar no Natal. Talvez você pudesse. Claro, interrompi. De quanto você precisaria? Paige disse o valor, e eu concordei novamente, mesmo tendo reservado dinheiro para consertar o telhado da minha casa. É assim que eu gosto, disse Oscar, erguendo o copo em homenagem à generosidade do Baxter. Olhei para os rostos sorridentes deles e pensei, será que é mesmo só isso que sobrou da minha família? Pessoas que só se lembram de mim quando precisam de dinheiro? De repente, senti uma onda de amargura e ressentimento que eu havia reprimido por tanto tempo crescer dentro de mim. Mas permaneci em silêncio novamente. Como sempre. A chuva batia monotonamente no telhado da minha casa na Union Street. Minhas articulações doíam mais do que o normal com aquele tempo, mas eu já tinha me acostumado a não reclamar há muito tempo. Hoje era dia de ação de graças, e eu passaria na casa da minha filha. Não que eu estivesse ansiosa por isso. Vesti lentamente meu melhor suéter, o azul marinho que Elaine me dera no nosso último Natal juntas.
Conferi o envelope com o dinheiro para os netos mais uma vez e saí de casa. O ponto de ônibus ficava a 2 quadras de distância, e minha bengala batia compassadamente na calçada molhada, contando os passos para o inevitável. A casa de Paige ficava em uma fileira de prédios semelhantes de 2 andares no bairro nobre de Milpetus. O gramado impecavelmente aparado, o SUV novo na garagem, a guirlanda natalina na porta, tudo isso transmitia prosperidade, em grande parte proporcionada pelos meus presentes regulares. Antes de tocar a campainha, respirei fundo. A porta se abriu quase imediatamente, como se eu estivesse sendo esperado. Parada na soleira estava Paige, usando um avental perfeitamente passado e um sorriso forçado. Pai, você chegou 10 minutos adiantado, disse ela em vez de me cumprimentar, olhando para o relógio. Olá, Paige, eu disse, tentando não demonstrar o quanto fiquei magoada com a recepção calorosa. O ônibus chegou adiantado. Ela assentiu silenciosamente e se afastou para me deixar entrar. Tire os sapatos. Temos um tapete novo na sala, disse ela por cima do ombro, indo em direção à cozinha. Tirei os sapatos com cuidado, pendurei o casaco e entrei na sala. Oscar, o marido da Paige, estava sentado no sofá com um tablet nas mãos. Ele nem olhou para cima quando entrei. Olá. Oscar, eu disse, parando no meio da sala. Ah, Baxter, você chegou, ele finalmente me olhou. Sente-se. Não nessa cadeira. A perna dela está bamba. Sentei-me na beirada do sofá, mantendo a maior distância possível entre nós. Oscar voltou ao seu tablet, imerso em alguns gráficos. Ele trabalhava como consultor imobiliário e gostava de enfatizar o quanto era versado em finanças, principalmente na minha presença. Como vai o trabalho? Perguntei, tentando puxar assunto. O mercado está volátil agora, respondeu ele, mantendo os olhos na tela. Mas fechei 3 negócios este mês. Um deles por 1,5 milhão. Ele disse isso como se tivesse acabado de anunciar uma viagem à lua. Assenti, expressando a admiração merecida. Parabéns. Foi uma encomenda decente. Comprei um novo eletrodoméstico para a Paige, disse ele, acenando com a mão despreocupadamente em direção à cozinha. Você provavelmente notou, né? Eu não tinha notado. Raramente notava as mudanças materiais na casa deles, porque cada visita era um teste psicológico de força. Lauren, minha neta, saiu da cozinha. Ela era uma verdadeira beldade, longos cabelos castanhos, olhos verdes, como os de Elaine, mas havia uma frieza em seu olhar que não era típica da sua idade. Oi, vovô, disse ela, sentando-se na cadeira à minha frente. Como vai? Uma pergunta padrão feita sem interesse genuíno, mas fiquei feliz por pelo menos essa demonstração de cortesia. Obrigada, querida. Estou bem. Como estão os estudos? Você está no 2º ano agora, certo? Lauren assentiu, olhando rapidamente para o celular. Estou estudando psicologia. É bem interessante. Que ótimo, sorri. Sua avó também se interessava por psicologia. Ela tinha uma estante inteira de livros. A propósito, vovô, Lauren me interrompeu, eu queria falar com você sobre um estágio de verão. Tem um programa muito prestigiado em São Francisco, mas é pago. Minha mãe disse que você talvez pudesse ajudar. Ah, é isso. Ah, claro. Quanto custa esse programa? Perguntei, tentando esconder minha decepção. R$ 5.000 por 8 semanas, disse ela, com um tom insinuante na voz. Mas é uma ótima chance para o meu futuro. Vai ser mais fácil conseguir um emprego depois. Vou pensar nisso, respondi, embora ambos soubéssemos que eu concordaria. Eu sempre concordava. Obrigada, vovô, exclamou Lauren com um entusiasmo repentino que se dissipou assim que seu celular vibrou. Ela havia se esquecido momentaneamente de que eu existia, absorta em mensagens de texto. A voz de Paige veio da cozinha. Lauren, venha me ajudar com as saladas. Minha neta suspirou, mas se levantou obedientemente e foi para a cozinha. Fiquei com Oscar, que continuou a me ignorar, o que, na verdade, foi bom. A porta da frente se abriu e Christopher, meu neto, entrou. Aos 21 anos, ele era uma cópia exata de um jovem Oscar, alto, ombros largos, cabelo cuidadosamente penteado e um sorriso confiante. Olá a todos, disse ele, jogando a mochila no chão. Olá,
Christopher, levantei-me para cumprimentá-lo. Ele me olhou como se tivesse acabado de notar minha presença. Ah, vovô, o senhor já chegou, disse ele, aproximando-se. Como vai? Não posso reclamar, respondi. Como vão seus estudos? Estão bem, ele deu de ombros. Muito trabalho. Era a resposta padrão que eu ouvia dele nos últimos anos. Sem detalhes, sem comunicação real. Chris, disse Oscar, mostre seu novo aplicativo ao vovô. Talvez ele queira investir. Olhei para o meu neto, surpreso. Ele andava desajeitadamente de um pé para o outro. É só um projeto de estudante. Meus amigos e eu estamos desenvolvendo um aplicativo para entregar comida de restaurantes locais. Parece interessante, eu disse. Gostaria de aprender mais. Christopher me olhou com certa surpresa, como se não esperasse interesse genuíno. Sério? Bem, para encurtar a história, queremos criar uma plataforma que reúna pequenos restaurantes familiares que não têm serviço de entrega próprio. E quanto você precisa para lançar? Perguntei, já imaginando para onde a conversa iria. Estamos estimando um investimento inicial de $15.000, respondeu Christopher, com um brilho de entusiasmo nos olhos. Isso é para o desenvolvimento do aplicativo e uma campanha básica de marketing. $15.000. Tentei disfarçar minha surpresa. Era muito dinheiro, mesmo para os meus padrões. É um bom investimento, Baxter, interrompeu Oscar. Vi o plano de negócios deles. Com um desenvolvimento adequado, você pode esperar um retorno de 20% em um ano. Dei uma risadinha. É claro que Oscar já tinha calculado tudo. E, claro, eu não era visto como um avô a ser convidado para um jantar em família, mas como um potencial investidor. Vou pensar nisso, eu disse, tentando parecer neutra. Ótimo, Oscar bateu palmas. Eu sabia que você se interessaria. Dinheiro inteligente sempre encontra um uso válido para ele. Eu queria responder que não se tratava de dinheiro inteligente, mas de querer sustentar meu neto. Mas naquele momento, Paige saiu da cozinha. Todos para a mesa, ela anunciou. Chris, lave as mãos e sente-se. O peru está na mesa. Fomos para a sala de jantar, onde uma mesa festiva estava posta, peru, molho de cranberry, purê de batatas, torta de abóbora, tudo de ação de graças. Mas o clima à mesa estava longe de ser festivo. Sentei-me no meu lugar de sempre, na ponta da mesa, o mais distante possível de Paige, que, como anfitriã da casa, ocupava o centro do palco. Oscar sentou-se à sua direita, as crianças à sua esquerda. Eu me senti como uma estranha, convidada casualmente para a festa de outra pessoa. Então, Oscar ergueu sua taça de vinho, vamos tradicionalmente dizer pelo que somos gratos este ano. Todos ergueram suas taças. Oscar me serviu água, embora eu não me importasse com um pouco de vinho. Sou grato por novos clientes em um negócio em crescimento, começou Oscar. Este ano, Paige e eu finalmente conseguimos reformar a cozinha e planejar umas férias no Havaí. Paige sorriu para ele e continuou, sou grata pelo meu emprego, por nossos filhos estudarem em boas faculdades e por termos a oportunidade de viver a vida que queremos. Nenhuma palavra sobre família, sobre saúde, sobre simples alegrias humanas, apenas bens materiais. Sou grata pela oportunidade de estudar e pelos novos conhecidos na faculdade, disse Lauren, sem tirar os olhos do telefone que havia colocado ao lado do prato. E sou grata pela minha startup e por ter uma família tão solidária, acrescentou Christopher, lançando-me um olhar significativo. Chegou a minha vez. Todos me olharam, esperando as palavras de sempre de gratidão pela minha saúde e por poder rever minha família. Mas, naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. Sou grata pelas lembranças, disse eu baixinho. Lembranças de uma época em que minha família me valorizava por mais do que apoio financeiro. Houve um silêncio constrangedor. Paige franziu a testa. Oscar fingiu não ouvir, e as crianças olharam para os pratos. Vamos começar, disse Paige finalmente, quebrando o silêncio. O peru está esfriando. O jantar continuou em silêncio tenso após meu brinde inesperado. Paige cortava o peru cuidadosamente, arrumando a carne nos pratos. Oscar servia vinho, pulando minha taça em desafio. Lauren verificava furtivamente as mensagens no celular, e Christopher mexia desajeitadamente na toalha da mesa, evitando meu olhar.
As reuniões familiares após a morte de Elaine sempre foram tensas. Mas hoje, havia uma frieza especial no ar. Minha sinceridade quebrou a regra tácita de fingir que estava tudo bem, que éramos uma família normal, não um grupo de pessoas unidas apenas por laços de sangue e obrigações financeiras. Quem quer carne clara? Quem quer carne escura? Perguntou Paige com uma voz deliberadamente alegre, segurando o garfo e a faca sobre o prato de peru. Eu quero a escura, respondeu Oscar rapidamente. Eu também, Lauren concordou. Sou onívoro, Christopher deu de ombros. Todos evitaram olhar na minha direção, como se eu fosse invisível. Por fim, Paige se virou para mim. Papai, acende a luz, por favor, pedi baixinho. Ela assentiu e continuou a servir a carne, começando pelo prato do Oscar, depois passando para as crianças e, por fim, para mim. Era uma pequena, quase imperceptível, demonstração da hierarquia em sua casa. Mas notei esses detalhes, assim como notei muitas outras coisas, os sorrisos estranhos, os olhares que Paige e Oscar trocavam quando pensavam que eu não conseguia ver, a atenção ostensiva de Lauren quando se tratava de dinheiro. Olhei para minha filha, tentando encontrar aquela menininha que um dia correrá alegremente em minha direção quando eu chegava do trabalho, aquela menininha que me pedia para lhe contar uma história para dormir e adormecia agarrada à minha mão com força. Quando ela se transformou nessa mulher fria e calculista? O que eu fiz de errado? Passe o molho, por favor, a voz de Paige me trouxe de volta à realidade. Entreguei a molheira em silêncio, tentando não demonstrar o quanto aqueles pequenos atos de negligência me magoavam. A conversa à mesa girava em torno dos planos para o Natal, do trabalho do Oscar e dos estudos das crianças. Como de costume, não me perguntaram nada. Eu era como um fantasma naquela celebração da vida, fisicamente presente, mas invisível para os outros. Exceto quando se tratava de dinheiro, eles de repente se lembravam de que eu existia. Então, que tal aqueles $15.000 para a startup do Christopher? Perguntou Oscar casualmente enquanto servia sua segunda porção de purê de batatas. Já pensou nisso, Baxter? Ainda estou pensando, respondi, tentando parecer neutro. O que há para pensar? Oscar sorriu. Seu dinheiro está parado numa conta, e aqui está uma oportunidade de realmente ajudar seu neto a abrir o próprio negócio. Não é isso que todo avô sonha? Não se trata de dinheiro, comecei, mas Paige me interrompeu. Pai, você sempre disse que queria o melhor para os seus netos. Esta é a sua chance de realmente ajudar o Christopher. Além disso, é um investimento, não apenas um presente. Olhei para Christopher, que estava claramente se sentindo desconfortável. Vovô, sério, se você acha que é muito arriscado, começou ele, mas Oscar o interrompeu. Não seja bobo, Chris. Seu avô não é pobre. O que mais ele vai fazer com o dinheiro? Não levá-lo para o túmulo. Senti o sangue subir-me ao rosto. Essa insolência, essa discussão sobre as minhas finanças na mesa de Natal, foi a gota d'água. Ainda não morri, Oscar, disse eu, em voz baixa, mas firme. E prefiro decidir o que fazer com o meu dinheiro. Houve um silêncio constrangedor na sala. Paige me lançou um olhar irritado. Ninguém está dizendo que você morreu, pai, disse ela com um toque de irritação. Mas você tem que admitir que, na sua idade, é sensato começar a pensar em como vai administrar suas economias. E quem melhor para priorizar do que a família? Família, repeti, colocando naquela palavra toda a amargura acumulada ao longo dos anos de negligência. Sim, família deveria ser uma prioridade. Mas o que é família, Paige? É só dinheiro? Do que você está falando? Paige franziu a testa, fingindo não entender. O que estou dizendo é que, nos últimos 5 anos, desde que sua mãe faleceu, você só me ligou quando você ou as crianças precisavam de dinheiro. Você só me convidou para passar férias, e isso é só para manter as aparências. Você nunca me perguntou como eu vivia, o que eu fazia, como eu me sentia. Isso não é justo, objetou Paige, mas havia um brilho de culpa em seus olhos. Eu tenho minha própria vida, minhas próprias preocupações. Não posso pensar em você o tempo todo. Não estou pedindo para você pensar em mim o tempo todo, eu disse, sentindo minha voz tremer. Estou pedindo para você se lembrar, pelo menos às vezes, de que eu não sou apenas uma fonte de financiamento, mas um ser humano. Seu pai. Oscar revirou os olhos, sem esconder a irritação.
Não vamos estragar o feriado com toda essa conversa, disse ele. É dia de ação de graças, não terapia familiar. Baixei os olhos para o prato em silêncio, percebendo que aquela conversa era inútil. Eles não queriam ouvir. Não queriam ver, não queriam mudar. O jantar continuou em silêncio. Só ocasionalmente Oscar ou Paige tentavam conversar, mas a conversa logo se dissipou. Quando o prato principal terminou, Paige se levantou para recolher os pratos e trazer a sobremesa. Lauren, me ajude, ordenou, e sua neta se levantou relutantemente da mesa. Eles foram para a cozinha, deixando-me com Oscar e Christopher. Oscar voltou imediatamente ao assunto do dinheiro. E aqueles $15.000, Baxter? Perguntou ele, como se a última conversa não tivesse acontecido. Podemos oficializar, se você quiser. Vamos redigir os papéis e definir os termos do pagamento. Olhei para Christopher, que estava visivelmente incomodado. Vamos conversar sobre isso depois, Oscar, eu disse. Hoje não é um bom dia para falar de negócios. Oscar bufou, claramente insatisfeito com a minha resposta. Paige e Lauren retornaram naquele momento, carregando torta de abóbora e um bule de café. Percebi Paige dizer algo baixinho para Lauren, e Lauren mal conteve o riso. Paige começou a cortar a torta, colocando os pedaços nos pratos de sobremesa. Ela colocou um pedaço grande em cada um, exceto em mim. Então, ela deu a volta na mesa, colocando os pratos na frente de todos. E isso é para você, papai, disse Paige, colocando um prato na minha frente com uma expressão estranha no rosto. Olhei para baixo e congelei. Não eram pedaços de torta, mas sobras, cascas de pão, ossos de frango mordiscados, sobras de alface e molho. O que é isso? Perguntei, sem acreditar no que via. Exatamente o que você merece, disse Paige, com a voz carregada de raiva que provavelmente vinha reprimindo há muito tempo. Você está nos acusando de usá-la para ganhar dinheiro, mas o que você fez por esta família nos últimos anos além de assinar cheques? Você nem tentou se envolver de verdade em nossas vidas. Olhei para o prato de sobras, incapaz de acreditar que minha própria filha pudesse fazer uma coisa dessas. Oscar soltou uma risada curta, rapidamente disfarçada de tosse. Lauren encarou o celular, desafiadora, fingindo que nada estava acontecendo. Foi só nos olhos de Christopher que vi choque e vergonha. Paige, ele começou, mas ela o interrompeu abruptamente. Fique fora disso, Chris. Isso é entre mim e seu avô. Levantei-me lentamente da mesa, sentindo minhas mãos tremerem. O choque foi substituído por uma dor profunda e avassaladora. Elaine se reviraria no túmulo se visse no que nossa filha havia se transformado. Obrigada pelo jantar, disse baixinho, tentando manter a dignidade. Já vou indo. Ninguém tentou me impedir. Ninguém disse uma palavra enquanto eu caminhava para o corredor, vestia o casaco e saía de casa. Só quando já estava na varanda é que a porta atrás de mim se abriu e ouvi a voz de Christopher. Vovô, espere. Mas não me virei. Não consegui. Tinha medo de que, se o fizesse, não conseguiria conter as lágrimas que já vinham aos meus olhos, e não queria que vissem o quanto eu havia sido magoado. Caminhei pelas ruas tranquilas de Milpitas, ignorando a garoa. Meus pensamentos estavam confusos e as memórias vinham em ondas. Lá estava Paige, uma garotinha, rindo enquanto eu a jogava para o alto. Lá estava ela, uma adolescente, falando apaixonadamente sobre um projeto escolar. Lá estava ela em seu vestido de noiva, tão linda e feliz. E lá estava ela hoje, com olhos frios e um sorriso cruel, colocando um prato de sobras na minha frente. Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado na minha criação? Ou não fui eu, mas o mundo que a ensinou a valorizar o material em detrimento do humano? Quando finalmente cheguei em casa, já estava escuro. Shakespeare me encontrou na porta, miando insistentemente. Eu o alimentei automaticamente, sem perceber o que estava fazendo. Então, afundei na cadeira, sentindo o cansaço e a tristeza me invadirem. Mas junto com a tristeza veio algo mais, determinação. Pai já havia cruzado uma linha que não podia ser cruzada. E era hora de interromper esse ciclo vicioso de dar e dar, sem receber nada em troca, a não ser negligência cada vez mais insolente. Fiquei sentado na cadeira por um longo tempo, pensando no que ia fazer. Era uma decisão drástica, mas eu não conseguia ver outra saída.
Se Paige achava que podia me tratar como capacho e ainda usar meu dinheiro, estava redondamente enganada. Finalmente, quase meia-noite, peguei o telefone e disquei. Noel, aqui é o Baxter Harrington. Desculpe ligar tão tarde. Baxter? Meu consultor financeiro parecia preocupado. Está tudo bem? Não, não estou bem, respondi honestamente. Preciso que você faça uma coisa. Amanhã de manhã, assim que os bancos abrirem. Claro, qualquer coisa. Quero que você congele todas as contas às quais minha filha Paige tem acesso, cada uma delas, e prepare a papelada para alterar meu testamento. Houve uma pausa do outro lado da linha. É uma decisão importante, Baxter, disse Noel finalmente. Tem certeza? Com certeza, respondi, sentindo minha determinação se fortalecer a cada palavra. Deixei que me usassem por tempo demais. É hora de acabar com isso. Certo, suspirou Noel. Farei o que for preciso. Amanhã à tarde passo na sua casa com a papelada. Obrigada, eu disse. Boa noite. Desliguei o telefone e recostei-me na cadeira. Pela primeira vez em muito tempo, senti não só dor e amargura, mas também um estranho alívio, como se finalmente tivesse me livrado do peso que vinha carregando todos esses anos. Shakespeare pulou no meu colo, enrolou-se como uma bola e começou a ronronar. Eu o acariciei distraidamente, olhando para a escuridão do lado de fora da janela. Sabe, Shakespeare, disse baixinho ao gato, às vezes é preciso perder algo para perceber que nunca o tivemos. Acordei com o bater insistente da chuva no telhado. Meu corpo doía depois da turbulência da noite anterior, mas minha alma estava surpreendentemente calma. A decisão tomada durante a noite parecia ainda mais acertada à luz da manhã. Shakespeare, encolhido aos meus pés, olhou para mim com seu único olho âmbar, como se aprovasse minhas ações. Bom dia, meu velho, eu disse, coçando-o atrás da orelha. Vai ser um dia difícil. Tomei um banho tranquilo, tomei café da manhã e liguei para o Noel para garantir que ele não tinha esquecido meu pedido da noite anterior. Eu cuido disso, Baxter, garantiu o consultor financeiro. Estarei na sua casa por volta das 15 horas com a papelada. Obrigada, Noel. Fiz uma pausa. Você acha que estou fazendo a coisa certa? Houve uma pausa do outro lado da linha. Não cabe a mim decidir, ele finalmente disse. Mas se está pedindo minha opinião pessoal, sim, acho que às vezes é preciso ser durona para se proteger, especialmente quando se trata de dinheiro e família. Essas duas coisas raramente combinam. Suas palavras me fizeram sentir um pouco melhor. Noel não era apenas meu consultor financeiro. Ao longo dos anos em que trabalhamos juntos, ele se tornou uma espécie de amigo, uma das poucas pessoas com quem eu conseguia ser franco. Depois do café da manhã, decidi dar uma caminhada. O dia estava frio, mas a chuva tinha parado e as nuvens estavam se dissipando lentamente, prometendo uma tarde ensolarada. Caminhei calmamente pelas ruas familiares de Milpetus, pensando em como minha vida havia se tornado estranha. Quando eu era jovem, imaginava a velhice de forma muito diferente. Pensei que estaria cercado por uma família amorosa, cuidando dos meus netos e transmitindo meu conhecimento e experiência a eles. Em vez disso, tornei-me um caixa eletrônico para minha filha e um velho distante para meus netos, de quem eu poderia obter dinheiro para meus estudos ou para uma startup. Como isso aconteceu? Eu sempre tentei ser um bom pai, trabalhava até tarde da noite para garantir que Paige tivesse tudo o que precisava, ajudava com a lição de casa, levava-a aos parques, lia livros antes de dormir. Talvez eu estivesse trabalhando demais ou não demonstrasse emoções o suficiente. Elaine sempre dizia que eu era muito reservado, que eu deveria falar sobre meus sentimentos com mais frequência. Mas fui criado de forma diferente, em uma família onde os homens não demonstravam suas emoções. Eu estava tão imerso em meus pensamentos que não percebi o celular no meu bolso vibrar. Só quando a vibração aconteceu pela terceira vez é que eu peguei e vi uma série de mensagens da Paige. Todas escritas em letras maiúsculas, como se ela estivesse gritando: Papai, o que está acontecendo com as contas bancárias? Por que não podemos sacar dinheiro? Me liga de volta agora. Respirei fundo. Então, Noel já tinha começado a minha tarefa. Ótimo. Paige precisa entender que suas ações têm consequências. Não respondi às mensagens imediatamente. Em vez disso,
Continuei minha caminhada e cheguei a um pequeno parque onde gosto de sentar quando o tempo está bom. Lá, sentei-me no meu banco favorito e me preparei para a conversa inevitável. O telefone tocou quase imediatamente. Era Paige, claro. Sim, respondi calmamente. Pai, a voz de Paige soava em pânico. O que está acontecendo? Oscar e eu estávamos tentando pagar uma reserva de hotel no Havaí, e o cartão não estava funcionando. Aí tentei verificar nossas contas, e descobri que o acesso está bloqueado. Será que houve algum erro bancário? Não é um erro, Paige, eu disse no mesmo tom de voz calmo. Ordenei o congelamento de todas as contas às quais você tem acesso. Houve um silêncio atordoado do outro lado da linha. Você o quê? Paige finalmente conseguiu dizer. Mas por quê? Como você pôde? Depois do jantar ontem à noite, fiquei repensando muitas coisas, respondi. E cheguei à conclusão de que nosso relacionamento precisa de alguns ajustes. Que relacionamento? A voz de Paige sumiu num grito. Você congelou nosso dinheiro por causa de uma discussão idiota no jantar? Não era o nosso dinheiro, Paige, corrigi gentilmente. Era o meu dinheiro que eu estava deixando você usar. E não era pela briga. É pelo prato de sobras que você colocou na minha frente com as palavras, é a única coisa que você merece. Paige engasgou. Foi só uma brincadeira. Você levou muito a sério. Uma piada, repeti, sentindo a raiva crescer dentro de mim, mas me forçando a falar com calma. Humilhar seu pai na frente da família toda é uma piada? Sabe, Paige, tenho pensado muito sobre onde errei na sua criação, como você pôde crescer e se tornar tão sem coração. Eu não sou insensível, disse ela, indignada. Você simplesmente não entende o humor moderno. Talvez, concordei. Mas eu sei quando estou sendo usada, e nos últimos 5 anos, desde que sua mãe faleceu, você não fez nada além de me usar. Você só me ligava quando precisava de dinheiro. Você só me convidava para ir à sua casa em feriados importantes, e isso era só para enfeitar. Você nunca me perguntou como eu vivia, o que eu fazia, o que eu pensava. Eu tenho a minha própria vida, gritou Paige. Tenho a minha própria família, as minhas próprias preocupações. Não posso pensar em você o tempo todo. Não estou pedindo o tempo todo, respondi. Mas, pelo menos de vez em quando, você poderia se lembrar de que eu não era apenas um caixa eletrônico, mas uma pessoa viva. Seu pai. Não é justo, Paige começou a chorar. Você sempre foi assim. Sempre fazendo exigências exageradas. Nunca perdoando. Nunca esquecendo nada. Sorri amargamente. Como ela virava tudo de cabeça para baixo com tanta facilidade, tentando se fazer de vítima. Paige, eu te perdoei por muitas coisas. Demais. Eu te dei dinheiro quando você pediu, mesmo sabendo que você só estava se aproveitando de mim. Eu fiquei quieta quando você e Oscar falaram de mim como se eu nem estivesse ali. Eu tolerei negligência e indiferença, mas há um limite. E ontem, você o ultrapassou. E agora? Paige parecia irritada, misturada com pânico. Você vai deixar sua própria filha na miséria? Não seja tão dramático, eu disse. Você tem um emprego. O Oscar tem um emprego. Vocês são adultos e são perfeitamente capazes de se sustentar. Agora vocês vão ter que viver de acordo com suas possibilidades, não gastar meu dinheiro com o Havaí e uma cozinha nova. E as crianças? Exclamou Paige. E a educação delas? Você sempre disse que a educação era o melhor investimento. Ainda quero, eu disse. E se Christopher ou Lauren vierem diretamente até mim pedindo ajuda com a educação, eu pensarei em um jeito de ajudá-los, mas nem um centavo sequer passará por você. Você não pode fazer isso, Paige estava ficando histérica. É cruel. É mesquinho. Você está se vingando de uma piada idiota. Não estou me vingando, Paige, eu disse calmamente. Só estou impedindo você de me manipular. E, a propósito, também mudei meu testamento. O quê? Sua voz caiu para um sussurro. Sim, vou me encontrar com Noel hoje para assinar os novos documentos. A maior parte do meu patrimônio será destinada à caridade. Deixarei uma pequena quantia diretamente para Christopher e Lauren, sem você, e você e Oscar não receberão nada.
Houve silêncio do outro lado da linha. Então Paige falou, com a voz fria e calculista: você vai se arrepender, pai. Vou contestar o testamento na justiça. Vou provar que você estava incapacitado quando o fez. Conheço um psiquiatra que pode provar que você tem demência senil. Senti um arrepio na espinha. Será que minha filha é mesmo capaz de tamanha maldade? Você está blefando, eu disse, mas sem muita convicção. De jeito nenhum, a voz de Paige soava como aço. Não vou deixar você arruinar o futuro da minha família por causa dos seus caprichos senis. Se não cair em si e consertar as coisas, eu vou processá-lo. E acredite, eu vou ganhar. Quem acreditaria num velho que mora sozinho e fala com um gato? Fiquei sem fôlego. Como ela sabe sobre Shakespeare? Mencionei-o ontem mesmo, de passagem. Ela está mesmo me acompanhando ou é só coincidência? Paige, eu disse, tentando manter a voz firme, você pode ameaçar o quanto quiser, mas minha decisão não vai mudar. Estou em sã consciência, e qualquer médico de verdade pode lhe garantir isso. E se você decidir seguir o caminho do perjúrio e subornar especialistas, corre o risco de perder não só sua herança, mas também sua liberdade. Você está blefando, ela repetiu minhas palavras. De jeito nenhum, respondi com a mesma frase. Tenho uma fita do jantar de ontem à noite. Uma câmera escondida no broche que sua mãe me deu, que eu sempre uso nos feriados. Mostra você colocando um prato de sobras na minha frente dizendo aquelas palavras. E agora tem uma fita sua me ameaçando. Era mentira. Não havia câmera escondida. Mas Paige não tinha como saber disso. E eu a ouvi inspirar fundo. Você nos filmou sem autorização? Isso é ilegal. Talvez, concordei, mas é muito menos ilegal do que alegar falsamente incapacidade ou tentar fraude sucessória. Então, Paige, é melhor pensar duas vezes antes de começar essa guerra, porque, acredite, você não vai vencê-la. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Eu quase conseguia sentir Paige refletindo freneticamente sobre suas opções, tentando encontrar uma saída para a situação em que se viu subitamente encurralada. Isso não acabou, disse ela finalmente. Você não pode simplesmente nos tirar da sua vida. Não vou te excluir, respondi. Só estou impedindo que você me use. Se você quiser um relacionamento real e saudável comigo, sem manipulação, sem exigências financeiras, só. Pai e filha, minha porta está sempre aberta. Mas enquanto você me vir apenas como uma fonte de dinheiro, não temos nada para conversar. Não se faça de vítima, Paige estava ficando histérica novamente. Você sempre foi assim. Fria, calculista, emocionalmente indisponível. Mamãe era a única que te suportava. E agora você decidiu descontar na gente por todos os seus complexos e fracassos. As palavras dela me atingiram como um tapa na cara. Será que é assim mesmo que ela me vê todos esses anos? Frio e calculista? Eu, que dei tudo de mim para que ela não precisasse de nada? Eu, que trabalhei horas extras para pagar uma faculdade melhor para ela? Eu, que a sustentei financeiramente mesmo depois que ela se casou? Sinto muito que você se sinta assim, Paige, eu disse baixinho. Mas isso só prova que realmente paramos de nos entender há muito tempo. Talvez essa distância seja o que precisamos para redefinir o que significa ser uma família. Família? Ela riu amargamente. Que família, pai? Você sempre foi um solitário. Mesmo com a mamãe, você era mais um colega de quarto do que um marido. Sempre em seus circuitos, seus microprocessadores, nunca teve tempo para intimidade de verdade, para conversas, para emoções, e agora você está me acusando de ser igual. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Talvez houvesse alguma verdade no que ela disse. Eu nunca fui uma pessoa particularmente emotiva, nunca fui capaz de expressar meus sentimentos em palavras. Mas será que Elaine estava realmente tão infeliz comigo? Estávamos juntos há 46 anos, e parecia-me que havia um profundo entendimento entre nós que dispensava a constante afirmação verbal. Paige, eu finalmente disse, cada uma de nós tem sua própria versão do passado. Não posso mudar suas memórias ou sentimentos, mas posso dizer uma coisa. Sempre amei você e sua mãe, mesmo sem saber como demonstrar isso do jeito que você queria. Amei, ela bufou.
Amor não vem em dinheiro, papai, e você nunca teve nada além disso. Nem para a mamãe. Nem para mim. E mesmo assim você está me ligando agora por causa de dinheiro, eu disse, amargamente. Não porque sente minha falta. Não porque quer reatar. É porque eu fechei a torneira das finanças. Paige ficou em silêncio. Eu podia ouvi-lo ofegante, como se estivesse contendo um soluço ou um acesso de raiva. Vou processá-la, disse ela finalmente, por congelamento de contas, por gravação ilegal, por danos morais. Você vai se arrepender de ter mexido comigo, pai. Já sei, respondi baixinho. Mas não para congelar as contas. Lamento ter deixado nosso relacionamento chegar a esse ponto. É tudo culpa sua, ela gritou. Sempre foi sua. Talvez, concordei. Mas agora estou tentando consertar, mesmo que não seja do jeito que você gostaria. Você não está consertando nada, sibilou Paige. Você está piorando as coisas. E acredite, eu vou dar um jeito de fazer você pagar por isso, literal e figurativamente. Com essas palavras, ela desligou o telefone. Desliguei o telefone lentamente e olhei para a tela. A conversa durou quase 20 minutos, mas pareceu uma eternidade. Sentei-me num banco de parque, sentindo o sol espreitar por trás das nuvens, aquecendo meus velhos ossos. Por toda a volta, a vida cotidiana acontecia, jovens mães passeando com carrinhos de bebê, casais de idosos passeando tranquilamente pelas trilhas, crianças brincando no parquinho. Ninguém tinha consciência da tempestade que acabará de romper em minha alma. Paige estava certa sobre uma coisa. Eu não era particularmente boa em expressar meus sentimentos. Talvez essa fosse a raiz dos nossos problemas. Mas as acusações dela de ser fria e calculista eram injustas. Sempre tentei fazer o que achava certo para minha família. Acontece que nossas ideias sobre o que é certo aparentemente divergiram. O telefone na minha mão vibrou com uma mensagem do Noel. Ele disse que estaria na minha casa às 3, como combinado, com os papéis prontos para eu assinar. Respondi com um rápido ok e me levantei do banco. Era hora de ir para casa e me preparar para a próxima etapa dessa transformação desagradável, mas necessária, da minha vida. No caminho para casa, pensei no que pai já havia dito sobre o julgamento. Ela estava blefando ou realmente disposta a dar esse passo? E se sim, até onde ela iria em sua vingança? Eu era forte o suficiente para suportar aquele confronto? Eu não sabia as respostas para essas perguntas. Mas uma coisa eu sabia, não havia como voltar atrás. Eu tinha feito minha escolha e agora tinha que ir até o fim, por mais difícil que fosse. O sol de outono lançava um brilho suave na minha sala de estar quando conheci Noel Pritchard. Meu consultor financeiro apareceu pontualmente no horário combinado, às 15 horas em ponto, com uma pasta de couro cheia de documentos. Seu rosto calmo e amigável expressava compreensão e simpatia sem piedade, pelas quais fiquei especialmente grata. Baxter, ele apertou minha mão com firmeza. Está tudo pronto, como você pediu. Levei-o ao escritório onde eu já havia trabalhado em projetos para a empresa, mas agora me dedicava principalmente a ler e pagar contas. Shakespeare, cauteloso com visitas, não fugiu desta vez. Ele deve ter pressentido que algo importante estava acontecendo. Café, ofereci com prazer. Noel assentiu, colocando os papéis sobre a mesa. Enquanto eu mexia na cafeteira, Noel falou sobre os aspectos legais da minha decisão. As contas já foram congeladas, conforme solicitado. Sua filha não tem mais acesso a elas. Deu um pouco de trabalho, claro, porque é um pedido bastante incomum, mas tudo foi feito de forma limpa e legal. Não há do que reclamar. Obrigada, eu disse, colocando uma xícara de café aromatizado na frente dele. Ela já me ligou, ameaçou me processar. Noel assentiu, sem surpresa. Era de se esperar, mas, francamente, ela não tem motivos para processar. As contas estão em seu nome. Você apenas deu acesso a ela. É seu direito revogar esse acesso a qualquer momento. Ela insinuou que poderia tentar provar que eu estava incapacitado, eu disse. Noel bufou. Boa sorte com isso. Conheço você há mais de 15 anos, e se alguém pedir minha opinião profissional, confirmarei que você está com boa saúde e sã consciência. Além disso, tais acusações exigem provas médicas sérias, não apenas o desejo da sua filha de ficar com o seu dinheiro.
Suas palavras me tranquilizaram. Depois de conversar com a Paige, comecei a ficar preocupado que ela pudesse tomar medidas drásticas, mas parecia que eu estava legalmente protegido. Agora, sobre o testamento, Noel tirou uma pasta de documentos da pasta. Eu o redigi de acordo com a sua vontade. 80% do seu patrimônio vai para uma fundação de caridade para jovens engenheiros. 15% para o seu neto Christopher, mas com a condição de que ele só possa receber esses fundos quando completar 25 anos. Os 5% restantes são para os cuidados de Shakespeare, caso ele viva mais do que você. Examinei os documentos, concordando com satisfação. Tudo estava exatamente como eu queria. O fundo para jovens engenheiros era particularmente importante para mim. Eu já havia começado com uma pequena bolsa de estudos, o que me ajudou a obter uma educação. Agora eu poderia ajudar outras crianças talentosas que talvez não tivessem tido as mesmas oportunidades. E a Lauren? Perguntei, lembrando-me da minha neta. Noel ergueu as sobrancelhas. Você não a mencionou durante a nossa conversa. Quer incluí-la no seu testamento? Fiquei pensando. Lauren não era tão mercenária quanto a mãe, mas também não gostava muito de mim. Nosso relacionamento sempre foi superficial, reduzido a frases comuns quando nos conhecíamos e pedidos de ajuda financeira. Não, finalmente decidi, vamos deixar por isso mesmo. Christopher foi o único que demonstrou interesse genuíno por mim como pessoa, não como fonte de dinheiro. Noel assentiu, sem demonstrar desaprovação pela minha decisão. Ótimo. Então está tudo certo. Tudo o que você precisa fazer é assinar estes documentos, e eu os autenticarei hoje. Peguei a caneta e fiquei imóvel por um instante. Será que estou tomando uma atitude drástica demais? Não me arrependeria mais tarde? Mas então me lembrei do prato de sobras, das palavras desdenhosas de Paige, dos anos de negligência e manipulação. Não vou me arrepender. Foi a decisão certa. Com mão firme, assinei todas as páginas necessárias. Ótimo, Noel guardou a papelada de volta na pasta. Agora é oficial. Tem mais alguma coisa que você queira conversar? Recostei-me na cadeira, sentindo-me estranhamente aliviada, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Tem mais uma coisa. Decidi fazer uma viagem. Noel ergueu as sobrancelhas, interessado. Sério? Para onde? Japão, respondi, sentindo meu coração aquecer só de pensar. Elaine e eu sempre quisemos ir para lá. Planejamos uma viagem para comemorar nossas bodas de ouro, mas não tivemos tempo. Noel assentiu, compreensivo. Que ideia maravilhosa, Baxter. Quando você planeja ir? Assim que eu tiver a papelada necessária. 2 ou 3 semanas, acho. Gostaria de passar 1 ou 2 meses lá, se quiser. E Shakespeare? Noel acenou com a cabeça para o gato, que estava empoleirado no parapeito da janela, nos observando com interesse. Combinei com minha vizinha, a senhora Shen. Ela ama animais e ficou feliz em cuidar dele. Além disso, vou pagar bem a ela. Parece um ótimo plano. Noel terminou o café e colocou a xícara na mesa. Estou feliz por você, Baxter. Sinceramente, eu queria te dizer há muito tempo que você deixa sua filha fazer coisas demais, mas não achei certo interferir em assuntos familiares. Você tinha razão, suspirei. Deixei-me usar por tempo demais, agarrando-me à ilusão de família em vez de reconhecer a verdade. Pai já há muito tempo me vê como nada mais do que uma carteira com pernas. Não seja tão duro consigo mesmo, disse Noel suavemente. Você fez o que achou certo e está fazendo o que acha que é certo agora também. Afinal, é assim que a vida deve ser, seguindo seus valores e crenças. Assenti, agradecido. Depois que Noel foi embora, fiquei sentado na cadeira por um longo tempo, pensando nas mudanças que viriam. Estranhamente, não senti medo nem arrependimento, apenas uma expectativa silenciosa e calma de um novo capítulo na minha vida. No dia seguinte, fui à agência de viagens. Uma jovem com um sorriso simpático me ajudou a encontrar o melhor roteiro para o Japão e a reservar hotéis. Você está viajando sozinha? Ela perguntou enquanto eu preenchia o formulário de reserva. Sim, respondi. E pela primeira vez em muito tempo, aquela palavra não me fez sentir solitária. Só eu. Isso é ótimo, ela sorriu.
Viajar sozinho é uma ótima maneira de se descobrir e aproveitar a liberdade, especialmente em um país tão maravilhoso quanto o Japão. Sorri de volta, sentindo uma sensação esquecida de antecipação se agitar dentro de mim. A última vez que experimentei algo assim foi quando eu era jovem, quando estava começando a trabalhar em novos projetos cheios de possibilidades inexploradas. Quando cheguei em casa, comecei a fazer uma lista de coisas que precisava fazer antes de partir. A primeira e mais importante era falar com o Christopher. Eu não queria que ele soubesse da minha decisão pela mãe dele, com a interpretação distorcida dela. Ao discar o número do meu neto, fiquei mais nervosa do que quando assinei o Novo Testamento. E se a paz de já o tivesse virado contra mim? E se ele compartilhasse da visão mercenária dela sobre o nosso relacionamento? Vovô. A voz de Christopher soou surpresa, mas não hostil. Olá, Christopher, eu disse, tentando parecer casual. Você tem um minuto para conversarmos? Claro, disse ele. Aconteceu alguma coisa? Minha mãe ficou muito chateada ontem, mas não me explicou nada. Respirei fundo. Sim, tivemos uma conversa desagradável. Acho que você deveria saber o meu lado da história. Contei tudo a ele, sobre como meu relacionamento com o pai já havia mudado após a morte de Elaine, sobre como eu havia sido usada, sobre o prato de sobras, sobre minha decisão de congelar as contas e alterar o testamento. Eu não estava adoçando a situação nem tentando me fazer passar por boa, apenas relatando os fatos como eles eram. Christopher ficou em silêncio por um longo tempo depois da minha história. Eu não sabia que era tão ruim, disse ele baixinho. Quer dizer, eu notei como a mamãe e o papai te tratam, mas pensei, sei lá. Pensei que fosse só um relacionamento adulto. Relacionamentos são diferentes, respondi. Mas devem sempre ser construídos com base no respeito mútuo. Infelizmente, no caso da sua mãe, esse respeito já não existe mais. E essa história do prato, Christopher ficou visivelmente chocado. Não acredito que minha mãe faria uma coisa dessas. Eu também não conseguia acreditar, suspirei. Mas aconteceu. E agora? Perguntou Christopher. Você não vai mais sair com a gente? Gostaria de manter contato com você, respondi honestamente. Você é a única que sempre me tratou como um ser humano, não como um caixa eletrônico. Quanto à sua mãe, não quero cortar laços completamente, mas acho que precisamos de uma pausa. Hora de pensar e repensar nosso relacionamento. Eu entendo, disse Christopher baixinho. E eu sinto muito mesmo, vovô. Se eu soubesse que era assim. Não é sua culpa, interrompi. Isso é entre mim e sua mãe. Você não precisa escolher um lado nem se sentir culpado. E os meus estudos? Ele perguntou, e senti uma pontada de decepção. Será que ele realmente só se importava com dinheiro, afinal? Mas Christopher continuou imediatamente, eu entendo se você não quiser mais ajudar. Eu poderia pegar um empréstimo estudantil ou conseguir um emprego de meio período. Soltei um suspiro de alívio. Não, Christopher. Eu ainda vou te ajudar com os estudos. Só que agora o dinheiro vai direto para a faculdade, sem os seus pais. Obrigado, vovô, ele parecia genuinamente grato. Não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, eu disse suavemente. Só saiba que estou sempre do seu lado. E tem mais uma coisa que eu queria te dizer. Vou viajar. Você está? Christopher parecia genuinamente interessado. Onde? Japão. Sua avó e eu sempre quisemos ir para lá. Que ótimo, vovô, exclamou ele. Quando você vai? Em 2 semanas. Pretendo ficar lá por 1 ou 2 meses. Uau, Christopher suspirou. Estou com um pouco de inveja. Sempre quis ir ao Japão. Aqueles templos, os jardins, a tecnologia. Talvez possamos ir juntos algum dia, sugeri, surpreso com minhas próprias palavras. Seria legal, Christopher parecia genuinamente feliz. Eu adoraria. Depois de conversar com meu neto, me senti muito melhor. Pelo menos, nem todas as pontes haviam sido quebradas. Ainda havia um fio que me ligava à minha família, ainda que tênue, mas forte. As 2 semanas seguintes passaram voando, agitadas. Consegui meu visto, comprei uma mala nova e encontrei as roupas certas para a viagem.
A senhora Shen ouviu atentamente todas as instruções sobre os cuidados com Shakespeare e me garantiu que o gato estaria perfeitamente seguro. Eu esperava que Paige ainda se manifestasse com telefonemas, ameaças ou até mesmo uma visita, mas não recebi nenhuma notícia dela. Aparentemente, ela ainda estava digerindo o ocorrido. Ou talvez já estivesse consultando advogados. De qualquer forma, era o melhor. Eu poderia me concentrar nos preparativos para a viagem sem a distração do conflito. Um dia antes de eu partir, Christopher apareceu de surpresa. Parecia um pouco envergonhado, parado na porta com uma caixinha nas mãos. Oi, vovô. Eu estava pensando, bem, talvez você possa usá-la na sua viagem. Ele me entregou a caixa. Lá dentro, havia uma câmera digital compacta de modelo recente. Christopher, isso é muito caro, comecei a dizer, mas ele me interrompeu. Por favor, pegue. Eu estava juntando dinheiro para comprar, mas quero que você fique com ele. Assim você pode tirar fotos no Japão e depois me mostrar. Fiquei profundamente tocado. Aquele simples gesto significava mais para mim do que todos os bens materiais do mundo. Obrigado, eu disse, abraçando meu neto. Vou tirar muitas fotos. E você vai me escrever? Perguntou ele. Conte-me como foi, o que você viu. Claro, prometi. Todos os dias. Christopher hesitou por um momento e perguntou: como estão as coisas com sua mãe? Ela ligou para você? Balancei a cabeça. Não. Ela disse alguma coisa sobre mim? Na verdade, não. Christopher pareceu desconfortável. Quer dizer, ela disse que vocês brigaram por causa de dinheiro e que estavam sendo irracionais, mas não deu detalhes. Entendo, não fiquei surpreso. Paige sempre foi boa em fazer as coisas parecerem boas para si mesma. Bem, talvez tenha sido melhor assim. Nós dois precisávamos de um tempo para nos acalmar e pensar. Ela ficaria furiosa se soubesse que eu fui até você, admitiu Christopher. Você é um homem adulto, eu disse suavemente. Você tem o direito de decidir com quem quer falar. Ele assentiu, mas havia preocupação em seus olhos. Eu conseguia entender. Não era fácil ficar preso entre a mãe e o avô. Não se preocupe, tranquilizei-o, não vou te envergonhar e não vou pedir que escolha um lado neste conflito. Obrigado, ele suspirou aliviado. Só quero que vocês se reconciliem. Só quero que as coisas voltem a ser como eram antes. Sorri com tristeza. Christopher ainda era jovem e não sabia que algumas pontes, uma vez queimadas, jamais poderiam ser reconstruídas. O tempo dirá, eu disse, sem querer frustrar suas esperanças. Enquanto isso, vamos aproveitar o momento. Aceita um chá? Posso te contar sobre os lugares que pretendo visitar no Japão. Passamos a noite conversando sobre viagens, sobre os estudos dele, sobre seus planos para o futuro. Em nenhum momento mencionamos Paige, o conflito ou dinheiro. Foi apenas uma conversa calorosa e humana, avô e neto. O tipo de conversa que eu sempre sonhei em ter. Quando Christopher saiu, ele me deu outro abraço apertado. Cuide-se aí, ok? E volte sempre. Eu vou, prometi, tocado por sua preocupação. De manhã, verifiquei minha mala uma última vez, acariciei Shakespeare, que pareceu entender que eu estava indo embora e se esfregou em minhas pernas com especial insistência. Eu já volto, meu velho, eu disse a ele. A senhora Shen cuidará de você. O táxi chegou na hora marcada. Fechei a porta de casa, sentindo uma estranha mistura de tristeza e expectativa. Parte da minha vida ainda estava ali, as memórias, os hábitos, a rotina. Mas algo novo, inexplorado, me aguardava. A caminho do aeroporto, pensei em como minha vida havia mudado drasticamente nas últimas semanas. Eu havia passado de um caixa eletrônico silencioso para minha filha a um homem que finalmente havia tomado o próprio destino em suas mãos. Foi doloroso. Foi difícil, mas foi necessário. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Será que um dia eu faria as pazes com a Paige? Será que eu faria novos amigos? Será que eu encontraria novos hobbies? Mais de uma coisa eu tinha certeza, eu não me deixaria mais ser manipulada. Eu não me deixaria ser usada por dinheiro. Eu não permitiria que minha dignidade fosse violada. No aeroporto, liguei meu celular uma última vez antes de embarcar.
Havia uma nova mensagem do Christopher: tenha uma boa viagem, vovô. Aguardo ansiosamente suas fotos e histórias. Amo você. Sorri, sentindo um calor no coração. Posso ter rompido a ligação com a minha filha, mas havia conquistado uma conexão real com o meu neto. E quem sabe o que mais encontrarei nesta nova jornada, neste novo capítulo da minha vida. Quando o chamado para o embarque do meu voo foi anunciado, desliguei o celular resolutamente e me dirigi ao portão de embarque. À minha frente estava o Japão, a terra do sol nascente. Simbólico, não é? Para mim também, um novo sol estava nascendo. O sol da liberdade, da autoestima e de novas oportunidades.